Olá para você, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaqueline Salles, ou Jaque, se você preferir, e esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Eu tô sempre falando isso porque às vezes tem pessoas novas que podem estar assistindo o vídeo. É importante você saber onde você caiu, né? Que vídeo é esse que de repente apareceu aí para você. E você que já está acompanhando aqui o canal, esse mês de fevereiro que passou, nós começamos a leitura, estamos já quase no fim de Gênesis e a gente vai terminar nos próximos dias a leitura de Gênesis. Estamos começando hoje a falar efetivamente de José. E você que gosta desse tipo de conteúdo, você que quer ser inspirado, motivado a ler a Bíblia todos os dias, esse canal é para você, foi feito com muito carinho, então você pode se inscrever nele, ativa aí o sininho, as notificações, porque todo dia tem vídeo, então o YouTube vai te avisar quando chegar um vídeo do canal para você. E de sábado também tem vídeos legais aqui, com conteúdos também diferentes, um pouquinho diferentes da leitura, mas com foco na palavra. E se você gosta, esse tipo de conteúdo pode trazer crescimento para você, seja de forma espiritual, emocional, enfim, conhecimento, esse canal é para você e você é muito bem-vindo aqui. E na leitura de hoje, gente, a gente já vem lendo a palavra de Deus já há alguns dias sobre o livro de Gênesis. Falamos anteontem sobre José, ontem falamos sobre Judá e Diná, Judá e Tamar, e hoje, daqui para frente, até o final do livro de Gênesis, a gente vai falar só sobre José. As lições que a gente vai tirar daí, as lições que nós podemos aplicar na vida da gente. Então fica até o final do vídeo, porque depois da leitura a gente vai fazer comentários sobre isso e vamos ver o que a gente pode aplicar na nossa vida, se a gente se identifica ou não, se as pessoas ali da Bíblia são só pessoas da Bíblia, né? Tipo, o que aconteceu com eles lá não acontece nos nossos dias, será? Vamos dar uma olhadinha nisso na leitura de hoje. E eu convido você a, antes de fazer a nossa leitura, vamos orar e pedir a Deus sabedoria para que Ele fale com a gente, fale no nosso coração e nos dê um entendimento que a gente precisa para a porção de hoje, para a porção que Ele tem para nós hoje. Pai, em nome de Jesus, eu primeiro quero te agradecer por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Quero te agradecer pela saúde, pelo trabalho, ó Deus, por família, amigos, enfim, tudo que o Senhor tem dado, não só para mim, mas para quem está me assistindo, todas as coisas boas que o Senhor tem feito ao nosso redor. Sim, Deus, eu quero te agradecer. Pai, minha oração é de gratidão e quero colocar a minha vida e a vida dessa pessoa que está me assistindo diante do Senhor, para que o Senhor me dê sabedoria, nos dê sabedoria e entendimento sobre o que nós vamos ler nesse momento, e que essa palavra venha gerar vida em nós, que essa palavra venha nos dar direção, venha nos lavar, nos transformar completamente, fazendo uma obra que a gente não pode fazer sozinhos e por nós mesmos. Senhor, eu creio que a Tua palavra é viva, e nós queremos pela fé que essa palavra é a Tua boca, é a boca do Senhor falando conosco, e que à medida que nós lermos essa palavra, proferirmos essas palavras no ambiente onde nós estamos, elas venham ter vida, elas venham transformar o ambiente e transformar as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. A palavra de Deus hoje em Gênesis capítulo 39 está escrito assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e passou a morar na casa de seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele, e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José.
e a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor não se preocupa com o que está sob os meus cuidados na sua casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar com ela. Mas certo dia sucedeu que ele entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Quando ela viu que ele havia deixado a capa na sua mão fugindo, chamou os homens de sua casa e disse-lhes: vede, o meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu havia levantado a voz e começado a gritar, deixou aqui a sua capa e saiu fugindo para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltasse para casa. Então ele repetiu as mesmas palavras: o servo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para insultar-me, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou comigo a capa e fugiu. Ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher lhe havia contado, teu servo me fez assim, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ali ele ficou. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José era quem comandava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Eu sempre fico pensando assim: quais são as lições que nós, os servos de Deus, as pessoas que buscam ao Senhor, o que a gente consegue distrair numa situação de injustiça, numa situação que parece que dá tudo errado, né? A gente pegando aqui a história de José, vamos lembrar que ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos armaram contra ele, né? E o pai, o Jacó, achou que o filho já tinha morrido, né? Então ele já estava em outra terra, ele já tinha sido vendido 2 vezes, né? Uma pelos irmãos aos ismaelitas e depois os ismaelitas para Faraó. E aí, para os egípcios, aliás. E aí ele está numa terra totalmente desconhecida, sem família, sem o pai, sem ninguém, sem ter esperança de futuro, as incertezas, vamos dizer assim. Só que de repente ele vai parar na casa de Potifar e Deus era com ele. A Bíblia diz que tudo que ele fazia dava certo. O Senhor fazia prosperar. E isso, o Potifar, que nada bobo era, ele viu que a mão de Deus era sobre José e começou a confiar a José tudo que ele tinha. Então José passou a ser ali alguém que mandava na casa, alguém que coordenava as coisas ali. E aí José sofre uma injustiça pela esposa de Potifar. Ela que fica insistentemente querendo dormir com ele. Um assédio, né, gente? Se a gente parar para pensar. É um assédio. O cara era assediado o tempo todo e não tinha paz. A paz dele acabou no dia que ela começou assim encher o saco dele, né? Se a gente trazer assim numa linguagem de hoje. Mas é curioso assim o coração de José nessa situação. Porque quando ele dá a resposta para ela, a resposta para ela é assim, é a preocupação de pecar contra Deus, né? Ele jamais passou na cabeça dele fazer alguma coisa assim, porque se ele fizesse, ele estaria pecando contra Deus. Então só aí a gente já começa a ter
uma ideia de temor que ele tinha do Senhor sobre a vida dele, apesar de tudo, apesar das injustiças que ele já tinha sofrido até ali, apesar de tudo de ruim que já tinha acontecido até ali com ele. E mesmo assim, ela insistindo, ele não viu outra saída a não ser sair correndo, né? O temor era tanto que ele teve que sair correndo. E mesmo assim, ela vai lá e faz uma injustiça, ela mente, falando que era ele que estava assediando-a, quando não era verdade, e aí ele vai parar na cadeia. E lá na cadeia, num lugar que não tem nada, num lugar assim que é improvável que algo de bom aconteça, vamos pensar dessa forma. Ali, Deus também prosperava Jacó. E aí, Jacó novamente se tornou uma pessoa de confiança ali para o carcereiro, e novamente ele passa a comandar o lugar ali. Ele se tornou uma pessoa de confiança porque Deus estava com ele, mesmo numa situação que não dava nada. Isso é interessante a gente pensar, gente, porque assim, às vezes a gente pensa assim que Deus, ele faz... primeiro assim, a gente pensa que Deus não está vendo. A gente acha que a gente está passando uma injustiça sozinho. A gente acha que, eu não sei vocês, mas sempre vem aquele pensamento quando algo ruim acontece. Poxa, Senhor, mas por quê? Poxa, Senhor, o Senhor não viu? O Senhor deixou acontecer? Por que eu? E é engraçado esse modo de dizer que a nossa primeira reação quase sempre é essa. A nossa reação dificilmente é aquela, mas eu não quero pecar contra Deus, né? Mas a nossa reação primária normalmente é, Senhor, mas por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu essa injustiça comigo? Parece que o Senhor não está vendo, parece que eu estou sozinho. E a palavra que eu deixo aqui, pelo menos que eu aprendo na lição, é que Deus, ele está vendo a minha situação e a sua situação. Gente, Deus vê todas as coisas. Vê todas as coisas. E para quem é servo de Deus ali, para quem tem o temor ao Senhor, o Senhor está com você, o Senhor está com essa pessoa. E assim, para quem já conhece a história de José, sabe que tem uma super reviravolta aí, que a gente vai descobrir mais para frente. E isso eu levo para mim o que também? Que à medida que Deus vê e conhece a situação de José, ele também conhece a minha. E se eu estiver sofrendo uma injustiça, alguma coisa desse tipo, a reviravolta na minha vida também vai acontecer. Mas o meu coração precisa estar lá nele, precisa estar ali no Senhor, precisa estar ali no Senhor temente, sabe? Com aquela coisa assim, eu não quero pecar contra Deus. O Senhor para mim é o mais importante, ele é mais importante do que a minha autoridade em nenhum lugar, onde eu posso mandar e desmandar. O meu temor ao Senhor é muito mais importante do que o que eu visto, do que o que eu como, sabe? O meu temor ao Senhor, ele não compete com as coisas desse mundo. É isso que eu quero dizer, porque essa era a linha de pensamento de José. Tanto que a Bíblia fala que Deus era com ele, porque Deus amava José. Sabe, gente, é muito legal a gente pegar essas lições, assim, para quando a gente passar por situações difíceis, porque todos nós vamos passar em algum momento, invariavelmente, né? Às vezes não nesse nível que José passou, mas quando a gente para pensar que ele foi vendido 2 vezes, tá lá trabalhando, tá sendo honesto, fazendo as coisas direitinho, vai lá, vem alguém, assedia, vem alguém, mente a respeito de quem ele é, ele vai de novo para a prisão. Imagina a cabeça dele. A gente pensa assim, às vezes nessa altura a gente já tinha abandonado a fé. Tipo, nossa, não compensa mais servir a Deus aqui, porque até aqui onde eu cheguei nada aconteceu, o Senhor não fez nada para mim, não é? Mas Deus, ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. E assim, quando eu leio essa palavra, eu pego para mim isso, que Deus, ele é comigo. Eu posso estar sofrendo um momento difícil, uma injustiça, alguém mentindo sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, mas ele, o Senhor, ele vê todas as coisas. E na hora certa, no tempo certo, ó, a reviravolta ela vai vir para a glória dele. Não esquece, amanhã vamos continuar falando sobre José. Fica aqui para continuar assistindo os vídeos para a gente continuar vendo qual vai ser o desfecho da história. E traz alguém para ler a Bíblia junto com a gente, para que essa palavra entre aqui no nosso coração, nos edifique, nos enche de fé e nos faça enxergar a nossa vida cristã sob uma outra ótica, né? Sob um novo olhar, que é o olhar de Deus. O Senhor, ele vê diferente da gente. Deus, ele não pensa como a gente.
E Deus não age como a gente. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, tá bom? Não desanima, se você estiver passando por uma situação assim, o Senhor ele está olhando para você e na hora certa ele vai agir, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.